noite. E o Senhor nos concedeu nesta noite o privilégio e a oportunidade de estar trazendo a palavra na casa do Senhor. Quero que a igreja abra comigo, não foi para isso que nós viemos aqui, foi para ouvir Deus falar conosco. Quero que a igreja abra comigo a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Nós iremos ler alguns versículos, mas eu vou me deter em apenas dois ou três versículos. Mas para a compreensão melhor, para o contexto, iremos ler a partir do versículo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 20. Quero também, com muito prazer, cumprimentar toda a igreja que cultua conosco. De onde você estiver agora, sinta-se abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quero mandar também um abraço em especial para a nossa caravana que está lá em Israel neste momento. E com certeza, se for nos mesmos horários, estão neste momento no hotel cultuando conosco. Deus abençoe poderosamente. Então diz assim a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Versículo 15: Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Versículo 16: E disse, assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Versículo 17: Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Versículo 19: E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Versículo 20 para encerrar: E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinha águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluias, glória a Deus. Já há algum tempo o Senhor colocou essa palavra. Eu tenho passado o tempo lendo a história, os versículos históricos, os capítulos históricos da Bíblia, e eu estou encantado com as histórias que tem nos livros dos reis. São histórias encantadoras, histórias que tem aqui, às vezes, entre linhas, histórias que falam muito conosco, histórias que é muito atual nos nossos dias, histórias que muitas das vezes até nós estamos passando, e por muitas vezes não meditarmos nesta palavra, nós não nos identificamos e não recebemos força, porque não tiramos tempo para meditar nesta palavra. O aviso que o Senhor deu para Josué é muito importante. O Senhor fala para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, medita nesta palavra, porque o Senhor já sabia que há de chegar tempo que nós íamos precisar de conselhos, há de chegar tempo que nós precisaríamos de orientação, e não íamos ter pessoas por perto para nos orientar, não íamos ter um pastor, não íamos ter um presbítero, não íamos ter um diácono, não íamos ter um amigo. Mas Deus é tão sábio, Deus ele conhece a sua criação, e Ele fala: basta somente você meditar na minha palavra de dia e de noite, que você vai ter a orientação que você precisa. Aquilo que o pastor, que o presbítero, que o diácono ia te orientar, eu mesmo falo contigo. Mas antes disso, abra a minha palavra e leia ela, e se alimente dela. Se nós regressarmos aí no versículo 1, e você pode ler em casa, porque aqui o nosso tempo é curto, e eu não quero passar do que é aqui colocado para nós ministrarmos. Se você for lá no versículo 1, você vai ver que Jorão agora, ele agora assume o rei de Israel, o reinado de Israel. E agora Jorão, ele recebe todo ano do rei de Moabe, o rei Mesa,
os impostos. Só que Moabe sabe que Acabe agora morre, e ele decide não mais pagar os impostos. E Jorão agora vai reunir com mais 2 reis, sendo assim 3 reis, e vai sair a luta. E eu já vou me adiantar, aí nós já vamos entrar no versículo 17, no versículo 14, melhor dizendo. E eles saíram a lutas, e essa luta, eles agora estão 3 reis para ir lutar contra um rei. E eles agora vão percorrer caminhos e vão reunir todo o exército, vão reunir todas as pessoas, os animais que se usava para fazer os transportes. Só que a uma determinada altura, a Bíblia vai falar precisamente ali no versículo 7 em diante, que vai faltar água. E o problema aqui é que o exército é grande, e faltando água, não tem como lutar. Pode faltar o alimento, mas se faltar a água naquele tempo era muito complicado. Então agora vai faltar água. A Bíblia narra aí, se você for ler mais atrás, que vai faltar água. E faltando água, os que estão na frente da batalha, na frente do exército, vai ficar preocupado, porque vai ficar agora, e agora? Como vamos fazer com os nossos animais? Como vamos fazer com os nossos soldados? Como vamos fazer com nós mesmos? São 7 dias de caminhada, pelo caminho que nós escolhemos para chegar até onde nós iremos batalhar. São 7 dias de caminhada. E um desses reis é o rei de Edom. E eles vão fazer o caminho de Edom, e aí, justamente aí, quando eles chegam no caminho de Edom, que vai faltar a água. E o caminho de Edom, segundo os historiadores, é um caminho de vales, é um caminho de montanhas, de vales. E eu aprendo uma história aqui, que muitas vezes, muitas pessoas, muitos crentes estão querendo pegar atalhos, estão querendo pegar caminhos fáceis. E eu aprendo com esses 3 reis, que eles sendo reis, eles não quiseram pegar caminhos fáceis. Eles escolheram o caminho, digamos, de passagem mais difícil. E agora eles chegam numa determinada altura, olham um para o outro, e agora, o que vamos fazer? Só que vai se levantar um, que é do reinado de Judá. Não há aqui, e é aqui que eu acho interessante, porque onde tiver um homem de Deus, pode ter um rei, pode ter um presidente, pode ter um coach, pode ter um psicólogo, pode ter um psiquiatra, mas onde tiver um homem de Deus, ele vai ter o momento dele, de Deus usar ele. Porque muitas das vezes o seu status de rei não vai resolver o que um profeta pode resolver. Muitas vezes o seu status de presidente não pode resolver o que um profeta pode fazer. O status de doutor, de médico, de advogado não pode resolver o que um homem de Deus pode fazer. E agora eles vão se lembrar e vão perguntar: não há aqui um homem de Deus que a gente possa consultar? Porque eles agora estão sem águas, e falta ainda, eles estão iniciando a caminhada, são 7 dias de caminhada, e eles agora estão preocupados: como é que nós fazemos? Nós regressamos e morremos e perdemos tudo, ou avançamos e deixamos ver o que é que vai acontecer? Eles agora estão ali numa dúvida cruel. Só que vai se levantar um, não, aqui, um que derramava água sobre as mãos de Elias. Aleluias. Eu aprendo aqui algo muito, muito incrível, muito incrível. Que um detalhe que a Bíblia é cheia de detalhes, e um detalhe que você pode ler aí, está aí logo nos versículos mais atrás, que a Bíblia não vai falar logo aqui o profeta Eliseu, que aqui a Bíblia está falando do profeta Eliseu, mas não vai falar do profeta Eliseu, vai falar do detalhe que Eliseu fazia com Elias. E aqui a importância de nós, e eu peguei isso para a minha vida, quando nós servimos na obra de Deus, com amor, com paixão, com detalhe, nós vamos ser lembrados não por o nosso nome, mas pelo amor que nós servíamos. Eu posso recordar na minha mente de criança e me lembrar de um senhor chamado Valentim, um obreiro da porta, que ficava na porta, mas ele fazia aquilo com tanto amor, ele ficava naquela porta com tanto amor, ele colocava sua melhor roupa, só para ir atender a porta, só para ficar na porta, recebendo os irmãos que chegavam para cultuar, lá na nossa cidadezinha de Itaém, lá na Bahia. Mas ele fazia aquilo com tanto amor, que eu, ainda criança, consigo me lembrar disso. E se nós entrássemos na igreja, nós criança,
se nós entrássemos na igreja mastigando um chiclete, fazendo alguma coisa que não estava certo, para adentrar a casa do Senhor, ele chamava a atenção na hora, porque ele fazia aquilo com amor. E a Bíblia é bem detalhista em dizer que Eliseu derramava água sobre as mãos de Elias. Olha o detalhe, eu acho isso incrível. Nós podemos lembrar de um pregador que prega bem, que tem palavras eloquentes, mas talvez não tem detalhes. Nós podemos lembrar de levitas que louvam bem, que até atrai a presença do Senhor, mas falta detalhes. E a Bíblia é bem detalhista. A Bíblia fala que Eliseu derramava água sobre as mãos de Elias. Eliseu derramava água sobre as mãos de Elias. E agora o rei Josafá vai descer. Então vamos consultar, vamos procurar Eliseu. E aí nós começamos a entrar no versículo 14. E Eliseu vai dizer, eles vão chegar até Eliseu agora. E Eliseu vai pedir que traga um tangedor, que traga um levita, e que toque, para que ele entre na presença do Senhor. Eu fiquei meditando como é importante o levita na casa do Senhor. O profeta pede que traga um tangedor, que traga um arpista, vários nomes a Bíblia vai dizer em diversas versões que a gente lê. Traga um arpista, traga vários nomes a Bíblia dá. E eu falei assim, olha, o profeta é profeta, mas ele reconhece que tem que ter algo a mais para poder adentrar a presença do Senhor. E ele vai pedir que traga um arpista, que traga um salmista para ir tocar enquanto ele adora ao Senhor, e Deus venha e fale com ele. E tudo agora, o cenário está todo ali montado, e Eliseu vai entrar na presença do Senhor. E quando Eliseu começa a consultar o Senhor vai começar a falar na boca de Eliseu o que os profetas queriam ouvir. O Senhor agora vai tomar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz assim no versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, isso ele está falando por causa de Jorão, filho de Acabe, não olharia para ti, nem te veria. Ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E o que eu acho incrível aqui é que não demora muito. Assim que o profeta Eliseu se coloca na presença de Deus, Deus se manifesta logo. E eu aprendo uma coisa assim, mas o porquê eu fiquei me perguntando. Eu me lembro bem da palavra do pastor Jefferson Kendi, não dessa vez que ele esteve aqui, mas de uma outra vez que ele esteve aqui, que a gente tem que ler e tem que questionar o texto. Nós temos que questionar o texto, fazer diversas perguntas para o texto. E a Bíblia fala no versículo: trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Mas por que tão rápido Deus se manifestou assim? É porque Eliseu tinha comunhão com Deus. Eliseu passava tempo com Deus. E quando Eliseu precisava de entrar na presença de Deus, Eliseu não precisava falar muito. Eliseu não precisava ficar ali se explicando para que Deus viesse se manifestar. E eu falei: Senhor, muitas vezes nós estamos passando muito tempo falando e levantamos sem sequer ouvir o Senhor falar conosco. E não há muitos dias, um pastor aqui da nossa igreja, de uma das nossas igrejas, me deu uma orientação que eu achei incrível. E eu, com 36 anos, nunca tinha ouvido falar aquilo de pastor. Ninguém nunca, nem em televisão, nem na internet, nem nunca li os 3 períodos da oração. Que isso é para uma outra pregação. E eu achei incrível que, se você fizer certinho, Deus entra e fala com você, sem você precisar estar gastando muito a sua saliva. E no versículo 16 diz assim: e disse, assim diz o Senhor. Eliseu agora começa a receber a orientação da parte de Deus, o que os reis devem fazer. E muitas vezes aqui no versículo 16 é muito importante. E disse, assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Eliseu já começa a dar instrução que Deus tem entregado para Eliseu. Deus entrega as revelações para Eliseu, e Eliseu começa a passar aos reis. E eu achei interessante que é desse jeito nos dias de hoje. O nosso pastor Robson, ele tem uma frase que aquele que não está pronto para receber e acatar uma orientação, ele não está pronto para vencer, não está pronto para avançar na vida. Porque não adianta de nada você passar tempo com uma pessoa dando orientações a ela,
ensinando ela como que ela deve fazer, e ela não colocar aquilo em prática. É jogar pérolas aos porcos. E Eliseu agora começa a falar com os reis, e você vai ver a importância. Nós vamos chegar lá. Eu estou andando rápido para a gente chegar lá, e você vai ver a importância de ouvir e colocar em prática a orientação que nós recebemos. No versículo 16 diz: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Nós estamos aqui, presta atenção, que se nós formos para a parte geográfica da história, nós estamos num vale, e você pode ler depois. Nós estamos num vale, não se esqueça disso, guarde isso na sua mente para você entender a mensagem. E o Eliseu começa a dar agora orientações que parecem meio que estranha. Como é que eu vou fazer covas no meio de um vale? Mas Deus é assim. Quando Deus quer fazer milagre, Ele não pergunta como, nem quem, nem o que fazer. Ele manda você fazer. Então, pessoas, muitas vezes, Deus dá orientação a ela. Deus usa o pastor, Deus usa a irmã, Deus usa o irmão. Ó, fulano, faça assim, faça assim, faça assim. Mas a pessoa acha por bem, não, eu não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. E é por isso que muitas vezes fica questionando. Por isso que muitas vezes pensa que Deus esqueceu dela, e não é. É porque a orientação está sendo dada, só não está sendo obedecida. E aqui nesse texto nós vamos ver a importância de ouvir e de praticar corretamente a orientação. Porque no versículo 17 diz assim: porque assim diz o Senhor. Não é Eliseu que está falando. Eliseu aqui, o texto é bem explícito. O texto diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Ai, que incrível isso. E não vereis chuva. E eles estão consultando, presta atenção que isso é muito incrível. Eles estão consultando o rei, querendo saber se tem alguma maneira de conseguir água. Só que Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa nas nossas vidas, Ele não precisa dar nós o manual daquilo que Ele vai fazer, de como que Ele vai fazer. Ele não precisa trazer algo ilustrativo e mostrar na nossa vida, na nossa frente, falar assim, ó, fica tranquilo que eu vou fazer assim, vou fazer assim. Não, Deus, Ele simplesmente chega e faz. E quem quiser que aceitar, que aceite. E quem quiser obedecer, que obedeça, que Ele vai fazer. No versículo 17 diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, que beberão você e o vosso gado, que bebereis vós e o vosso gado. Aí eu fico imaginando que quando Eliseu começa a liberar essas palavras, quando o profeta começa a liberar essas palavras, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. O que é que isso quer dizer? Não vereis vento e não vereis chuva, porque toda vez que vai chover, esses sinais são que antecede uma chuva, uma tempestade, algo assim do gênero. Toda vez que vai cair uma tempestade, toda vez que vai vir uma chuva, os céus, Ele dá sinais. Mas Deus não precisa dar sinal para operar milagres na minha e na sua vida. Deus não precisa dar sinais para dizer que vai fazer na minha e na sua vida. Ele simplesmente chega e faz. E Eliseu agora vai começar a falar para os reis. E o que eu acho incrível é que os reis aqui, ele não indaga, ele não pergunta a Eliseu, mas como assim não vereis chuva, não vereis vento? Como é que nós vamos saber se vai chegar água para nós ou se não? Como é que vamos saber se vamos avançar ou se vamos recuar? Os reis começam a ficar ali calados. E o profeta, tomado da presença do Senhor, tomado sobre a Bíblia fala que a mão de Deus veio sobre ele. A mão de Deus veio sobre o profeta. E ele começa agora a liberar palavras. É por isso que eu acho incrível que quando um homem e uma mulher de Deus está tomada na palavra do Senhor, é muito importante a gente estar atento, porque Deus pode liberar palavras que é só para quem está atento. Quem está disperso não percebe. Quem está disperso não pensa que é só mais uma pregação. Quem está disperso pensa que é só mais uma falação, mas não é. E é por isso que muitas vezes faz até carinha que essa pregação está chata. Mas não é que está chata, é porque não está prestando atenção. E é de acordo com a necessidade da pessoa. Repare que os reis, sendo reis, vai procurar um profeta, porque ele sabe que o estatuto de rei dele não consegue resolver o problema que eles entraram. O estatuto de rei deles não consegue resolver uma falta de água. Oh glória!
Eu não sei o que é que tem faltado na minha e na sua vida. Você sabe, eu sei o que tem faltado, mas eu também sei que o Deus que eu sirvo é poderoso para prover. Uma das coisas que mais eu clamei a Deus e que falei: Senhor, traga de volta em mim, foi o oxigênio. Quando eu estive doente, quando eu estive internado, eu pedi ao Senhor, quando eu estive ali entubado com tubo na boca e no nariz, eu falei: Senhor, arranca de mim esses tubos e traga o oxigênio, Senhor, na minha vida. Porque cada um sabe da sua necessidade, e é conforme a sua necessidade será a intensidade que nós iremos buscar a Deus. Se tiver tudo bem, se a conta estiver cheia, se o carro estiver novo, se a família estiver bem, está tudo bem, não precisa buscar assim muito a Deus. Mas agora, se tiver alguém no leito do hospital, se tiver alguma coisa que não esteja bem, pode ter certeza que a intensidade que nós buscamos a Deus é diferente. Mas quando está tudo bem, a gente vai ali. Eu não vou hoje, vou semana que vem, e está tudo bem. Está tudo bem para você. Mas Deus está de olho, Deus está vendo. Quando você e eu estivemos na escassez, quando você e eu estivemos passando pelo vale, Ele estava conosco, e Ele também quer estar conosco nos momentos da bonança. E ainda no versículo 17 diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Aqui eu vejo uma palavra de Deus sendo liberada através da boca do profeta, mas eu também vejo uma profecia e afirmação: vai acontecer. Vai acontecer. Se você veio consultar, você veio buscar, não foi um Deus. Você sabe o que eu acho incrível? É que eu estou aqui falando de 3 reis, mas eu não adentrei a história. Eu nem vou adentrar a história, porque se eu fosse trazer aqui a história de cada rei que está aqui, esses 3 reis consultando a Eliseu, nós íamos ver que um desses reis é Jorão. E quem é Jorão? Eu vou falar rapidamente. Jorão é o filho de Acabe com Jezabel. E quem é Acabe e Jezabel? Todos nós sabemos que Acabe e Jezabel mandou matar os profetas. Então Eliseu não tinha nada que trazer profecia de resposta para Jorão. Mas mesmo assim, debaixo da obediência de Deus, Eliseu entrega. Jorão é o filho de Acabe com Jezabel. E quem é Acabe e Jezabel mandou matar os profetas do Senhor? Só que isso é para uma outra pregação. E Eliseu, tanto é que Eliseu fala assim: eu não tenho nada contigo, mas cuja a presença o rei eu estou, que é Josafá, eu vou consultar a Deus. Por isso que Eliseu diz isso. Porque quando ele olha para o lado e vê os 3 reis, e ele olha para o lado direito e vê Jorão, ele fala assim: eu não tenho nada contigo. O seu pai e a sua mãe mandou matar os profetas, mas por causa de Josafá, o qual o rei, a presença eu estou, eu vou consultar a Deus. E aqui eu vejo algo importante: qual é o perfil nosso? Por onde que nós temos passado? Como é que tem sido? Por onde nós temos passado? Como é que nós temos deixado a nossa imagem? Será que um dia lá na frente nós vamos chegar e vamos ver pessoas falando a mesma coisa que Eliseu falou ali? Porque nós temos visto nos últimos tempos a igreja do Senhor ser banalizada por homens e por mulheres. Pessoas que brincam em estar em cima do altar da casa do Senhor e não têm deixado. Pessoas que têm trazido mistura, como o nosso pastor Robson diz aqui, querendo trazer mistura do mundo para dentro da igreja. Aqui nós vemos Eliseu dizendo para Jorão que não tenho eu nada contigo, mas lá em Apocalipse há um que fala que naquele grande dia ele não vai ter nada com aqueles que não tiveram compromisso com a palavra dele. E por isso a importância de nós andarmos ilibado, como nós aprendemos aqui. Por isso a importância de nós podermos padecer o que for necessário, mas o nosso caráter tem que estar ilibado na presença do Senhor. E Eliseu, ele sendo homem, ele não esquece dos feitos dos pais de Jorão. Imagine Deus sendo Deus. Mas eu creio que o Senhor é quem é poderoso e tem toda a autonomia para julgar, não sou eu. E nós vamos adiantar. No versículo 18 diz assim: ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Isso é o profeta entregando a profecia para os reis. Preste atenção que o que está escrito aqui é palavra de Deus sendo falada na boca do profeta. O que está sendo dito aqui é Deus usando a boca do profeta Eliseu para falar aos reis. E no versículo 18 Deus vai dizer assim: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor.
Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O que quer dizer os moabitas aqui? Os moabitas aqui é os inimigos que eles estão indo lutar. E eu quero fazer aqui uma pausa. Eu sei que nós não temos inimigo, porque a Bíblia é bem clara em dizer que os inimigos da nossa carne não é homem, não é mulher. Os nossos inimigos são os espíritos malignos. Mas a Bíblia no versículo 18 fala assim, agora na boca do profeta Eliseu, Eliseu vai virar para os reis e vai dizer: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Eles nem foi procurar para que Deus entregasse os inimigos deles. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Deus dá mais do que pedimos ou imaginamos. Eles foram pedir água, mas Deus vai entregar os inimigos nas mãos deles. Eles foram pedir água, eles foram pedir uma orientação, mas Deus vai entregar mais do que isso. É por isso que a Bíblia é bem clara em dizer: Deus dá mais do que pedimos ou imaginamos, porque Deus mais tem Deus para nos dar do que nós possamos imaginar. Os reis agora ficam assustados, porque nós nem pedimos ao profeta que consultasse sobre os nossos inimigos, nem sabíamos que Eliseu sabia que nós estávamos indo para uma guerra. Mas Deus é Deus de revelação. Deus é Deus que conhece e revela o seu oculto. Deus revela, a Bíblia fala no Amós capítulo 14, precisamente no versículo 4, que Deus revela os seus segredos aos homens. Mas não é qualquer homem, não é qualquer mulher, é homem e mulher de Deus. Pode ler lá, está lá em Amós capítulo 14, capítulo 8, versículo 14, que Deus revela os seus segredos aos homens. Só que o que eu acho incrível é que os reis, eles vão procurar, pastor João Paulo, Eliseu, só para que consulte a Deus, se eles devem avançar ou se eles devem recuar, porque a água acabou. Mas Deus agora vai dizer: não vereis vento e não vereis chuva, mas este vale se encherá de água. E ainda Deus continua falando na boca do profeta: e entregarei eu os moabitas em tuas mãos. Porque Deus é assim, meus irmãos. Não tem ninguém, eu falo isso com muita sinceridade, que conhece a minha e a sua necessidade mais do que Deus. Não tem ninguém na face dessa terra, nem eu mesmo, nem você, sabe mais do que Deus aquilo que nós precisamos. Nós podemos pensar que precisamos de um medicamento, de uma roupa nova, de algo, de uma casa nova, mas Deus verdadeiramente sabe o que nós verdadeiramente precisamos. Porque os reis foi consultar a Deus só para que Deus dissesse a eles se eles deveriam ou não avançar, ou se Deus poderia de alguma maneira trazer água para eles. E Deus, além de trazer água, ainda vai trazer resposta. Deus, além de trazer água, ainda vai entregar inimigo na mão. Eu sei, e eu também tenho. Eu tenho pedidos a Deus. Eu tenho colocado pedidos diante do Senhor. Tenho apresentado as minhas causas ao Senhor, os meus pedidos ao Senhor, os meus objetivos ao Senhor. Mas quando eu leio essa palavra, sabe o que eu faço? Eu descanso no Senhor. Porque, Senhor, se o Senhor fez lá no passado e o Senhor é o mesmo Deus de lá, o Senhor fará nos dias de hoje. Porque o meu Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele vai fazer. Você pode hoje estar pedindo água, mas Deus vai te dar muito mais do que água. Você hoje pode estar pedindo um emprego, mas Deus vai te dar muito mais do que trabalho. Deus vai te dar uma vida que você mesmo nem vai acreditar. Mas não se esqueça da gratidão a Deus. Aleluias. E no versículo 19, para a gente andar por fim, diz assim: olha o que Deus vai falar na boca do profeta. E eu acho incrível que Deus não vai permitir que nenhum dos reis, o exército todo formado, pronto para a batalha. Olha o que Deus vai falar na boca do profeta: e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os campos, os bons campos. Quando eu li aqui no versículo 19, eu fiquei pensando assim: Deus está falando aqui no versículo 19, através da boca do profeta, para os reis, está dando a orientação aos reis. E no versículo 19 Deus vai dizer assim: e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas,
e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei todas as pedras, com pedra todos os bons campos. Eu entendi uma coisa, o Espírito Santo trouxe uma coisa no meu coração, trouxe uma revelação no meu coração. Com o inimigo não tem negociação. Com o inimigo não tem negociação. Como assim, presbítero Ícaro? Porque Deus agora vai entregar os moabitas na mão deles, mas as cidades vão ficar intactas. Mas aí Deus vem no versículo 19 e diz assim: e ferireis todas as cidades fortes, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de águas, e danificarei todos os bons campos. Não é para deixar nada para inimigo, não é para deixar nada para inimigo, é para destruir tudo, é para quebrar tudo, é para desfazer tudo, porque com o inimigo não tem negociação. Além de entregar os moabitas, os inimigos na mão dos reis, Deus pede a eles agora: olha, vocês vão entrar lá, eu vou entregar eles nas suas mãos, mas todas as cidades é para ser destruída. Existem coisas na nossa vida que não tem negociação, existem coisas na nossa vida que tem que ser cortada e acabou. Não tem laço, não tem volta, não tem aliança, acabou. Já era, já ficou no passado, não tem mais volta, não tem conversinha, não tem, deixa eu te falar, não tem nada disso, acabou. Não tem tempo a perder mais. Agora é olhar para frente, como foi ministrado aqui nas nossas festas, é olhar para frente e avançar, não tem mais volta. Porque Deus fala, porque Deus poderia dizer aos reis, falar assim: olha, vocês vão instruir, eu vou entregar os inimigos nas vossas mãos, mas fiquem com as cidades, fiquem com as fontes de água, é água que vocês precisam, fiquem com elas. É campos férteis, campos com ervas, que dá frutos que vocês precisam, fiquem com eles. Mas com o inimigo não tem conversa. Deus sabe, Deus conhece o coração do homem, e Deus vai dizer a eles assim: não tem negociação, é para destruir tudo. As fontes das águas é para tapar tudo, os bons campos é para destruir tudo, as boas cidades é para destruir tudo, é para destruir tudo, é para quebrar tudo, é para cortar tudo. Não tem negociação com o pensamento que vem na nossa mente, não tem negociação com palavrinha de amigo que vem muitas das vezes, não tem negociação com convitinhos que aparecem, não tem negociação com pensamentos que vem na nossa mente, que quer nos fazer cochear entre dois pensamentos. Não tem, é servir a Deus e acabou, é estar na presença do Senhor e acabou, é fazer a obra do Senhor e acabou. Não tem volta, não tem. Porque se for utilizar de coisas do inimigo, é perigoso, corre risco de cair numa emboscada. E para concluir, para nós orarmos nesta noite, no versículo 20 diz assim. Agora eu acho incrível que eu li esse versículo, eu não sei se todos lembram. Eu li esse versículo na nossa festa da gratidão, no momento ofertório que foi me dado, mas como a igreja estava lotada, então talvez muitos não tomaram atenção. Mas no versículo 20 diz, tem uma coisa maravilhosa que eu acho incrível, que é tradição em Israel. Porque no versículo 20 diz assim: depois de Eliseu dar todas as orientações aos reis, no versículo 20 vai dizer assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Os reis agora ouvem todas as instruções de Eliseu, mas o que eu acho incrível é que nos ensina muito aqui, que vai nos ensinar muito nesta noite aqui. Os reis sendo reis, eles estando sobre os exércitos deles, e o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Edom, não vai se esquecer dos princípios que Israel costumava cumprir. E depois de todas essas promessas feitas, a Bíblia no versículo 20 vai dizer que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, o vale de Edom se encheu de água. O que é a oferta de manjares? A oferta de manjares na tradição antiga era a oferta que se fazia antes da primeira alimentação do dia, antes de tomar o café da manhã, antes de comer o primeiro pão. O povo de Israel pegava a oferta de manjares e entregava a Deus. Naquele tempo a gente sabe que era assim. Eles entregavam a oferta ao Senhor.
E Deus, vendo aquela fidelidade, vendo aquele princípio, depois de tantas promessas não sendo quebradas, porque uma promessa não pode anular um princípio, uma profecia não anula um princípio. Depois dessa profecia liberada, o povo não vai esquecer que pela manhã era preciso entregar a oferta de manjares, que pela manhã era preciso fazer a entrega da oferta. E eu quero te convidar nesta noite a se colocar de pé, e eu quero que você quero que você visualize na sua mente qual é a oferta que nós temos que entregar a Deus. As promessas estão sendo liberadas nas nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos nos dias de hoje que o Senhor tem nos concedido. E qual é a oferta que nós precisamos entregar a Deus? Eu quero encerrar a minha ministração nesta noite e deixar aqui esta pergunta: qual é a oferta que nós precisamos entregar a Deus para que as promessas de Deus cumpram-se totalmente em nossas vidas? E assim eu quero convidar o nosso pastor João Paulo e agradecer